E aí, povo do terceiro ano, bom dia. Quanto tempo, né, galera? Espero que esse momento seja de muita reflexão para vocês, de busca de conhecimento, de aprendizagem. E hoje nós vamos dar início a uma pequena introdução à filosofia política. Para a gente começar a pensar nesse conceito de filosofia política, a gente vai precisar olhar para dois teóricos. Primeiro Platão, depois Aristóteles. Praticamente esses dois são o pontapé inicial para toda a concepção política que nós temos até hoje. Desenvolveram muitos conceitos, foram evoluindo ao longo do tempo esses conceitos, mas o importante é lembrar que esses dois são a pedra fundamental para a concepção política. Nós sabemos que a política ela vai nascer na Grécia Antiga como forma de organização social. Então imaginemos que a política tem esse papel dessa organização pessoal e social, porque não pode se tornar uma anarquia nesse espaço. Então ela nasce com esse objetivo, pelo menos de organizar de forma social os indivíduos. Através de quê? De leis descritas de acordo com a função de cada indivíduo, ou seja, cada indivíduo tem um papel dentro da sociedade. Seja ele político ou não, mas ele tem um papel e as leis existem para isso daí, tá? Em especial a lei escrita. Existe um conceito da concepção platônica que é a sofocracia. Mas o que seria a sofocracia? Na concepção platônica, só o filósofo, não sou eu, tá, galera? Quem diz isso aí é Platão, tá? Como o único que possui sabedoria máxima e capaz de governar. Então, imaginemos, na concepção platônica existia esse indivíduo, o filósofo, e ele é o único ser capaz de governar naquele momento. E de que forma? Surge a partir daí que nós chamamos de uma cidade ideal. Mas o que é essa cidade ideal? É aquela onde os interesses pessoais devem estar abaixo dos coletivos. E aí eu abro um parêntese. Vamos imaginar a concepção política hoje no Brasil. Então, dentro da concepção platônica existia a sofocracia, onde o interesse pessoal deve estar abaixo do coletivo. Ou seja, então imagine, se hoje eu sou um político no Brasil e a minha preocupação é o melhor para mim, da maneira como eu quero, então é tempo dessa pessoa desistir ou até abandonar a carreira política, porque ele está fora do contexto. O importante é que eu tenho que imaginar que os meus interesses pessoais têm que estar abaixo dos coletivos, ou seja, não adianta eu pensar só em mim, na minha pessoa, exclusivamente na minha maneira de ser, não. Eu tenho que imaginar que eu estou trabalhando para as outras pessoas. E existe a partir daí uma concepção que ele acha que como deve ser, como deve estar presente os governantes. Esse governante tem que ser essa arma racional da polis, e o filósofo aí tem que pensar no bem comum e não no pessoal. Imaginemos no Brasil hoje, que para você ser político no Brasil, basta você saber o que só? Saber ler e escrever. Imagine só, uma pessoa alfabetizada no Brasil, ela pode ser até presidente. Na Grécia Antiga, isso daí era um pouco complicado, porque esse indivíduo devia ser dotado de um conhecimento, porque ele vai lidar com pessoas, com a sociedade, com leis, ele precisa ter um conhecimento. E quando isso acontece na nossa realidade Brasil, em que muitos políticos, alguns ou até a maior parte, só sabe ler e escrever, isso atrapalha nesse ato de governar. Enquanto Platão pensa dessa forma, o Aristóteles também tem essa concepção política, onde ele apresenta que toda a política tem que ser voltada para o bem comum, para a felicidade da polis. Ou seja, quero ser político? Quero. Qual é o meu papel? É pensar que eu estou trabalhando, agindo naquela sociedade para a felicidade de todos, não para a felicidade de alguns. E que o diga a nossa concepção política hoje no Brasil. Algumas brigas em relação ao devo seguir o A, devo seguir o B. O importante é saber que eu tenho que pensar como política um bem comum e eu tenho que pensar na concepção aristotélica voltada para a felicidade de todos. E a partir daí, o Aristóteles nos apresenta 3 sistemas, tá, de governo. Monarquia, onde existia a função ou tirania, que era aquele indivíduo que era ou nascendo, sendo um privilegiado, ele exercia seu poder de rei ou monarca e lá ele podia ser um tirano. A aristocracia, ou oligarquia, são um governo daqueles privilegiados, onde existia um pequeno grupo que governava. Vamos imaginar no Brasil aquela política do café com leite, aqueles 2 estados que nós temos, aonde aqueles que detinham de um poder econômico maior governavam.
E o mais interessante de todos, que é muito bonito, que é a democracia, aonde muitos governam, no nosso caso no Brasil como regime democrata, nós escolhemos o nosso representante para que ele possa desenvolver, pensar dentro da concepção aristotélica, nessa felicidade, voltada para o bem comum. Nós elegemos esse grupo de pessoas que estão aí hoje em Brasília, desenvolvendo um papel. Agora nos perguntemos, será que eles, pelo menos, estão pensando nesse bem comum ou na felicidade do local onde eles estão a governar, sejam eles presidentes, governadores, prefeitos, senadores, deputados, vereadores? A pergunta é essa, até que ponto eles estão pensando no bem comum dos indivíduos? Para ser um bom político, segundo Aristóteles, ele deve saber usar suas virtudes para ser ético. E isso nos preocupa hoje, porque quando a gente fala da nossa realidade Brasil, existe uma palavra que nos persegue durante muito tempo, que é corrupção. Se existe corrupção e esse indivíduo, exercendo seu papel político, se ele entra dentro dessa linha, desse pensamento da corrupção, infelizmente, as suas virtudes, e ele não passa a ser um ser ético. Porque existem, segundo Aristóteles, dois momentos, o excesso e a escassez. Quando isso daí acontece, surge o que nós chamamos de vícios, e tem que existir um meio termo aí, tá? Não adianta tem excesso, faltando alguma coisa, eu preciso equilibrar isso daí. Aí sim eu vou exercer bem a minha virtude dentro do meu espaço. Até porque, segundo Aristóteles, o homem é racional por natureza, ou seja, todos nós somos seres dotados de conhecimento. E ainda, o ser humano é um animal naturalmente político. Então, não adianta eu imaginar, pensar na minha cabecinha que política não vai me ajudar, que não vai me beneficiar, pelo contrário. Todos nós somos seres políticos, somos convocados e convidados a exercer esse papel. Não em Brasília, não na Câmara de Vereadores, seja onde for, mas o meu papel de político hoje, em meio a tantos questionamentos que estão aí no nosso dia a dia, a pergunta fundamental é: que papel eu tenho que ter dentro de toda essa realidade que está aí da pandemia? Eu devo estar na minha casa, com a minha família, ou devo ter essa atitude política de começar a imaginar até que ponto esses detentores desse poder, que são nossos políticos, aonde é que estão cumprindo o seu papel? Até porque nós vemos hoje, o nosso atual presidente tem todas as suas características, fez uma caminhada por aí, a gente vê hoje situações em que a mídia nos apresenta determinado tipo de comportamento de um político A, de um político B, mas o importante é que eu comece a observar até que ponto, dentro da concepção platônica ou aristotélica, aonde é que está essa capacidade aqui de eu pensar no bem comum, de eu pensar nos bens coletivos, até porque quando eu começo a observar que a política no Brasil começa a se preocupar exclusivamente com o pessoal, então nós estamos fadados a, infelizmente, viver situações que nós vemos por aí. Que Deus nos livre de voltar a algumas ideias que vocês viram ao longo dos dias aí, o pessoal falar do AI-5, gente, o ato institucional, onde existia muito parecido, tá? Com esse poder tirano, onde o homem vai exercer um poder aí absoluto. Tem algumas ideias, nós vimos que na história, infelizmente, os tiranos daí, os ditadores, nós vimos a realidade que aconteceu no Brasil, que diga também a ditadura militar. Então, às vezes, nós esquecemos, nós somos estudantes de história, esquecemos que essas situações políticas no Brasil, infelizmente, levaram ao caos. Que diga a tirania, que diga aí o pessoal que vivia a ditadura militar. Nesse caso daí é importante que a gente comece a nos perguntar que tipo de país eu vou construir agora, e imagine que você futuramente terão seus filhos. Como é que vai estar o país, Brasil, para esses seus filhos que virão, ou futuramente seus netos? Que país está sendo construído nesse longo tempo que nós estamos vivendo agora de pandemia, de outras realidades? Então, dentro dessa introdução da filosofia política, nós temos dois pensadores, tá? Que praticamente estão quase que no mesmo caminho, imaginando uma forma de governar o espaço onde eles foram colocados, que é a polis, como é que ele deve exercer esse papel ali dentro, e de que maneira está sendo apresentado isso daí, até porque é preocupante quando você começa a imaginar a situação que acontece quando alguém começa a se preocupar exclusivamente com o seu bem comum. E o Brasil, isso é bem nítido quando você vê políticos, tá? Infelizmente, daí corruptos, que estão destruindo
acabando com a concepção política que em si ela não é feia, a política é a coisa maravilhosa que nós temos, mas a forma como ela nos é apresentada no Brasil, que a gente tem que ter um perigo e começar a imaginar que existem duas coisas dentro do processo político. Um, que é o lado negativo, que nós chamamos de politicagem, e outro que é a politicalha. Duas concepções que elas são negativas, porque a política em si, dentro da concepção platônica ou aristotélica, ela é uma coisa interessante de você viver. Mas quando ela começa a ser politicagem, e acima de tudo no Brasil, nós temos uma política partidária muito grande. Então nós temos que começar a nos preocupar que se a política no Brasil não vai bem, não é a política como pensamento está lá no mundo grego, porque a política em si é uma coisa maravilhosa. O problema é que aquele que exerce esse poder, tá, dentro da sociedade, infelizmente, ele está fazendo com que essa política seja motivo até de afastamento, que as pessoas não se interessem, que comecem a dizer, eu não gosto de política, política é chato, eu não vou discutir política. Pelo contrário, política não é a partidária, não é do partido A, do partido B, política é que você faz todos os dias, quando você está lá com a sua família hoje, nessa pandemia, conversando com seu pai, com sua mãe, no seu café da manhã, no seu almoço, no seu jantar. Isso é política, você se reunindo, você conversando sobre qualquer determinado tipo de assunto, seja o assunto da pandemia, seja a situação que está vivendo o Imperatriz, o Brasil, o mundo, isso é política. O problema é que o Brasil, a gente tem a concepção política hoje muito errônea, e eu começo a dizer que a política em si só ela é ruim, ela não presta, só tem isso, tem aquilo, não é dessa forma. A política, dentro da concepção platônica aristotélica, foi a melhor coisa que surgiu dentro, tá, da Grécia Antiga como organização social. Se hoje ela não vai bem, não só no Brasil, mas por aí pelo mundo afora, é porque a gente está perdendo o conceito primeiro, tá, de política, nessa concepção de um bem comum para todos. Político tem que trabalhar pensando não nele como aquele que governa mais, pelo menos que ele governa para muitas pessoas. E a forma como ele governa, que ele possa pelo menos agregar esses indivíduos e comece a pensar de que maneira ou de que forma ele vai fazer isso acontecer. Até porque quando a gente começa a ver isso daqui, quando a gente começa a entender que a política surge dentro dessa concepção como algo transformador e renovador, mas a maneira como ela é aplicada no cotidiano está assustando as pessoas, que ninguém sabe mais o que deve fazer. Imaginemos que no Brasil existe milhares e milhões aí dentro da molecagem de pessoas, tá, que tem partido A, partido B. Quando você vai nos Estados Unidos, você tem duas formas. Você tem democrata lá e republicano. Você só tem duas situações para você fazer sua escolha. Quando você chega no Brasil, você tem uma gama de partidos que você nem sabe para onde você vai. E partido no Brasil é que nem pipoca, pula em qualquer lugar. As pessoas fundam um partido, tem dinheiro para isso. Imaginemos que para esse partido estar aí, existe uma coisa chamada fundo partidário, onde todos esses partidos têm dinheiro, tá, para trabalhar na sua campanha. Não seria interessante a gente começar a imaginar que todos esses políticos no Brasil passassem um ano sem receber, tá, todos os benefícios que eles recebem ao longo dos meses. Tiramos um ano, que a gente vai começar a observar que muitas pessoas no Brasil poderiam solucionar muitas situações hoje da pandemia, principalmente em questão de leito de hospitais, porque a gente não tem isso daí, porque quando a política começa a fugir, a gente começa a ter falta de leito em hospitais, pessoas morrendo porque aquele indivíduo que foi eleito, ele não está pensando exclusivamente nesse bem comum. O importante, gente, é que esses políticos que foram escolhidos por nós, que eles possam viver esses dois papéis, tá? Ou na forma platônica ou aristotélica, mas lembrando que esse bem comum aqui, gente, e essa felicidade, é o maior bem que a política no Brasil pode deixar. Se ela hoje está individualista, partidária, ela ainda não encontrou uma resposta para que ela foi eleita, para que ela foi colocada no Brasil, que ela começa a imaginar que ela precisa perceber que a política ela é boa. Mas, infelizmente, aqueles que foram escolhidos, eles perderam o foco, tá? Dessa preocupação de pensar nisso daqui, nessa felicidade, nesse bem comum. E a resposta que nós vemos hoje está aí. Vivemos um momento agora de pandemia no Brasil. Eu tiro como exemplo o estado lá no próximo que eu sou do Pará, que é o Amazonas, que você vê a situação, porque era uma coisa que já vinha chegando. Se a política estivesse preparada para viver essa concepção do bem comum e da felicidade, dificilmente estaríamos o que está vivendo em Manaus. Então é importante que a gente comece a despertar, que eu exerça o meu papel político, que eu encontre situações e eu comece a pensar que eu preciso ser um político correto. Não essa politicagem que existe para nós aí, não essa politicagem que é esse lado negativo de algo que foi criado, tá? O importante é, nós somos seres
dotados da concepção política desde o nascimento. Então, exerçamos com muita notoriedade esse papel. Sou político, eu preciso mudar minha realidade. Quando eu começo a pensar, tá? Duas concepções para a gente encerrar esse momento. O nosso bem comum e a felicidade para todos. Galera do terceiro ano, comecem a pensar nisso, reflitam, se preparem e questionem, gente. Não aceitem o que está aí para nós. Valeu, galera, bom dia e vamos para frente.